Irmãos, hoje nós vamos iniciar mais um capítulo aqui de Atos, mas lembrando que desde o capítulo 13, nós estamos acompanhando a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, meu objetivo é que vocês memorizem esse mapinha, ou pelo menos quando vocês virem ele de novo em algum momento, vocês vão lembrar as histórias que estão aqui. Isso é muito importante. Esse mapa ali, essas cidades que estão listadas ali, é a atual Turquia. Isso é muito legal porque a história bíblica ela tem o registro arqueológico. Muitas dessas cidades estão lá e muitos desses locais que os apóstolos, o apóstolo Paulo, Barnabé visitaram, existem ruínas, existem vários registros arqueológicos que comprovam tudo aquilo que está relatado em Atos. Isso é muito legal, porque nós vemos o quanto que a fé bíblica é uma fé histórica, de relato de fatos e acontecimentos que realmente aconteceram na história passada, lá no primeiro século. Então, nós estamos acompanhando desde a saída, né, na Antioquia, aqui mais embaixo, que é a Antioquia da Síria, que é quando Paulo e Barnabé partem em missão. E nós já vimos que eles foram até Seleucia, que é uma cidade que não está aí nomeada no mapa, mas é a cidade portuária, que eles embarcam até Salamina, na ilha de Chipre, terra natal de Barnabé. Eles vão a Pafos, eles pegam então um barco e sobem até Perge, e de Perge vão a Antioquia da Psídia, que é onde nós vimos no capítulo 13. Lá de Antioquia, aqui já na região da Galácia, hoje nós vamos ver a saída deles, nós já vimos o porquê que Paulo e Barnabé saem de Antioquia, eles foram expulsos de lá por meio da oposição que se organizou, e hoje nós vamos ver a história que ocorre em Icônio, que é a outra cidade que ele vai ir, Icônio ali. Então, tudo que nós vamos ver nesse texto de hoje acontece dentro do que Paulo e Barnabé realizam nessa outra cidade. Então, nós vamos acompanhar aqui em Atos toda essa viagem, vamos vendo os detalhes que constrói toda essa história. Você deve ter percebido que o texto que nós vamos abordar aí, versos de 1 a 7, é um textinho um pouco mais longo do que normalmente eu trago. Às vezes é um versículo, às vezes 3 versículos. Raramente eu trabalho 7 versículos. E não se assuste, não vou ficar o dobro do tempo aqui analisando esses 7 versículos. É porque você vai perceber que a história narrada agora em Icônio, ela tem os mesmos pontos, é praticamente há muita semelhança do que aconteceu no capítulo 13 ali em Antioquia da Psídia. Nós vamos ver como há muita semelhança do registro que nós terminamos de ver na semana passada com esse hoje. Por isso que Lucas ele faz um resumo bem conciso da história nessa cidade. Porque por questão de tempo, nós vamos ver que eles ficaram mais tempo em Icônio do que ficaram em Antioquia. Mas aqui o relato ele é bem menor. Por quê? Porque há muitos pontos semelhantes. E aí nós vamos ver essas semelhanças, nós vamos ver que dentro dessas semelhanças existe uma diferença que se destaca, existe algo novo agora, icônico, que nós não vimos no relato anterior, e tudo isso a gente vai estudar aqui no texto. Então acompanhe comigo a leitura, Atos 14, versos 1 a 7. Ele diz assim: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizesse sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades, para os maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o evangelho. E aqui eu quero que você, antes de abordar os detalhes, que você pense um pouquinho com a
com a lógica tradicional deste mundo sobre aquilo que os missionários, Paulo e Barnabé, enfrentaram na cidade anterior. Lembra o que aconteceu lá? Começou uma grande perseguição ali, a oposição se organizou a tal ponto que eles foram expulsos de lá. Tendo algo assim acontecido, né, eles observando que a oposição ia crescendo de tal forma que eles são expulsos, o que será que, pela nossa lógica, eles deveriam fazer agora em Icônio? Talvez, se nós pensássemos racionalmente, seria, não deu certo lá, né? Nós pregamos dessa forma, mas eles se opuseram a nós e nos expulsaram. Talvez a gente deva corrigir alguma coisa na nossa pregação. Talvez agora, em Icônio, devêssemos ter uma abordagem um pouco diferente. Talvez não devêssemos seguir aqueles mesmos passos, porque aqueles passos levaram à oposição e nos expulsaram de lá. Eu imagino que, num pensamento humano, seria criar uma estratégia para que não se repetisse o que aconteceu na cidade anterior. Não queremos ser expulsos dessa cidade agora. Vamos então corrigir algumas coisas. Eu, pelo menos, acho que pensaria assim. Você tentaria evitar o confronto para permanecer na cidade ali e estabelecer o ministério. Mas o que ocorre aqui no texto é o oposto disso. Nós vemos que mesmo diante de uma oposição crescente, conforme a perseguição aumentava, conforme ela se organizava, da mesma forma que ocorreu, o que esses missionários fazem é continuar falando de Cristo da mesma forma e com mais ousadia. Irmãos, isso de certa forma inverte essa nossa lógica natural. Se algo deu errado em Antioquia, vamos por outro caminho agora, Icônio. Não, os missionários eles seguem com a mesma estratégia. Vamos pregar com fidelidade. E vamos fazer isso de forma ainda mais ousada. Vamos fazer isso com ainda mais força, com ainda mais ímpeto. E para a gente analisar tudo isso, irmãos, eu vou dividir esses versículos aqui em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos ver que a pregação do Evangelho, ela continua a avançar em meio à oposição. E essa é a parte mais semelhante do que nós vimos na semana passada. É quase o título da pregação anterior. Enquanto mais oposição, o Evangelho segue adiante. O Evangelho prospera mesmo diante de rejeição. Depois nós vamos ver que a ousadia na pregação do Evangelho, desta vez agora em Icônio, ela é acompanhada por algo novo, que não foi visto em Antioquia. A pregação agora em Icônio, de Paulo e Barnabé, ela está sendo acompanhada de sinais e prodígios, diz o texto. Milagres estão acompanhando a pregação agora em Icônio. E essa aqui é a parte diferente do relato. Você deve lembrar que todo o tempo em que Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, nenhum milagre é registrado por Lucas. Somente a pregação. Agora a pregação está sendo acompanhada de milagres. Depois, no fim, terceira parte, nós veremos que mesmo diante de milagres realizados ali, sinais e prodígios feitos por Paulo e Barnabé, a incredulidade não vai embora. Ela permanece. A incredulidade continua nas pessoas, nos opositores. E aí, então, existe aquela organização, não mais para apenas expulsar Paulo e Barnabé. Agora, em Icônio, o plano é matar os missionários. É usar de violência contra eles para calar a pregação. E aí, então, eles decidem seguir em frente. Então, na primeira parte aqui, nos versos 1 e 2, nós vamos ver que o Evangelho ele avança em meio à oposição. Esse é o ponto que eles vão ter que achar no texto lá. Estão aqui do outro lado, na cozinha nós botamos ele. Estão ali com um cheirinho de massa ainda do final de semana, do galeto com massa, para ver se dá fome da palavra. É uma tática. Tá? Então eles estão lá tentando identificar. O Evangelho avança em meio à oposição no verso 1 e 2. E o texto diz assim: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo
que veio a crer grande multidão. Você vai percebendo a semelhança com Antioquia. É muito semelhante. Tanto de judeus como de gregos. E aqui gregos, irmãos, é um sinônimo para gentios. Era a cultura predominante naquele momento ali naquela cidade. Mas os judeus não tinham crido. Os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Então, se você acompanhou a pregação do capítulo 13, lá da cidade de Antioquia, você vai ver a semelhança aqui. É muito parecido com tudo o que aconteceu lá. Paulo e Barnabé saem de lá expulsos, mas permanecem fiéis no seu método, na sua forma. Eles vão primeiro e buscam o quê? Uma sinagoga. Lembram? É o ponto de pregação inicial que eles buscavam. O ponto de contato ali para o evangelho, uma sinagoga. Então eles vão até a sinagoga. Buscam lá uma oportunidade para pregar. Certamente, ela veio. Essa oportunidade de pregação aconteceu para eles lá. E aí talvez a gente pense, mas por que agora Lucas ele não conta a pregação de Paulo? Porque lá em Antioquia ele deu um esboço do que Paulo pregou na sinagoga. Agora ele não fala nada, ele não cita a pregação de Paulo. Por que será? Irmãos, lembram? Já falei várias vezes aqui em Atos. Escrever um livro naquele tempo, no primeiro século, era algo difícil e custoso. Eles tinham que escolher os relatos. Então, Lucas ele foi conciso no seu testemunho dos fatos históricos. E ele precisou escolher o que incluir e o que deixar de fora. Por que a pregação de Paulo e Icônio não aparece aqui? Porque é a mesma pregação de Antioquia. A pregação não muda. O evangelho é o mesmo. O conteúdo do que ele fala agora, Icônio, é o conteúdo do qual ele falou lá. O evangelho da salvação por meio do Messias que foi crucificado, morto pelos nossos pecados e que ressuscitou e vivo está. A pregação é a mesma que fala de que o único caminho para sermos salvos do nosso pecado, para a redenção e para a justificação, é por meio de Jesus Cristo. É isso, não precisa Lucas relatar de novo as mesmas coisas. E aí nós vemos que a reação das pessoas a essa pregação, que é o mesmo conteúdo da anterior, foi muito semelhante à de Antioquia. É uma reação surpreendentemente positiva. Nós vemos aqui, por mais que seja algo reduzido o relato, que os passos devem ter sido praticamente os mesmos. Paulo e Barnabé foram até a sinagoga, tiveram a oportunidade de falar, pregaram o evangelho impactou as pessoas naquele lugar, aquelas pessoas pediram, volte na semana que vem, volte mais uma vez pregar para nós. Alguns passaram a seguir eles desde aquele momento, e isso atrai a atenção de quem não concordou. E aí eles se organizam na oposição. Os judeus, mais uma vez, provavelmente a liderança da sinagoga, sentiu inveja e começa um movimento de perseguição. Então, tudo isso é muito similar e semelhante ao anterior. Em Antioquia, nós vimos lá que a estratégia que eles usaram foi convencer as mulheres que estavam na sinagoga para que elas influenciassem os seus maridos e os seus maridos iniciassem uma perseguição contra Paulo e Barnabé. Agora, eles organizam entre as próprias pessoas. Judeus e gentios se unem em oposição e começam a se organizar em relação a isso. Um detalhe importante aqui, talvez o texto, é que ele coloca ali, Lucas diz que essa perseguição ocorreu contra os irmãos. É o termo que ele usa aqui. Isso indica que a perseguição não se restringiu apenas a Paulo e Barnabé, mas iniciou uma perseguição contra qualquer um que cresce neles. Então, qualquer pessoa ali que abraçasse o evangelho de Paulo e Barnabé passariam a ser perseguidos por esse grupo. Então, aqui, irmãos, algumas lições que nós poderíamos retirar disso aqui. No próximo versículo. Duas liçõezinhas básicas desse ponto aqui. Primeira, que a fidelidade na pregação, essa marca dos primeiros missionários, né, do Paulo e Barnabé, continua agora em Icônio.
Lucas diz que Paulo e Barnabé falaram de modo tal, é o termo que ele usa, né? Falaram de modo tal que muitos vieram a crer. Ou seja, Lucas está dizendo, esses missionários, eles pregaram o evangelho de uma forma tão clara, com clareza, com ousadia e com tanta fidelidade que isso impactou as pessoas ali. As pessoas creram, obviamente, porque estavam destinadas a crer, nós já vimos, mas Deus usa a pregação. E que pregação Deus usa para atingir os seus? A pregação fiel, a pregação clara, a pregação simples do Evangelho. E esse deve ser o nosso alvo evangelístico. Quando você for falar do Evangelho, pense que você deve falar sobre a salvação que há em Jesus com essas mesmas marcas. Como você deve pregar o Evangelho? Com clareza. Com clareza. De uma forma lógica, que seja compreensível para a pessoa. Você tem que abordar aqueles pontos principais do Evangelho. Você tem que mostrar o que o pecado fez com este mundo. Você tem que, então, através disso, apontar para Cristo como o único e suficiente Salvador. Você tem que apresentar o Evangelho de uma maneira clara. Mas faça isso também com ousadia. Demonstre convicção no que você crê. Fale com coragem. Fale com toda a força que o Espírito Santo vai lhe conceder. E, principalmente, seja fiel na pregação. Não negocie o Evangelho. Pregue o Evangelho como ele é. Não esconda nada das pessoas. Pregue dessa forma, com clareza, ousadia e fidelidade. A segunda lição que nós tiramos aqui é sobre a oposição. A oposição ao Evangelho, irmãos, tende a se intensificar e a se organizar entre aqueles que rejeitam o Evangelho. Parece aqui que o padrão ele se repete. A oposição ela começa a se articular, ela é persistente e ela busca calar a pregação. O que acontece aqui em Atos 14 é o mesmo de Atos 13, então parece que há um padrão estabelecido aqui. Irmãos, esse é um padrão que nós vamos observar nos nossos dias. Em lugares em que a pregação fiel do Evangelho avança, a oposição tende também a crescer e se organizar. Olha isso, irmãos. Eu não estou dizendo só aqui em relação a igrejas que fazem isso, mas a quem faz isso. Nós estamos aqui analisando a vida e o ministério de Paulo e Barnabé. Mas pense em você como missionário. Se você for um pregador fiel, ousado do Evangelho, se você expor o Evangelho com clareza e defender o Evangelho na sua vida, irmãos, espere oposição. E não se assuste se a oposição começar a se organizar e a aumentar sobre você. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela confronta o homem em seus pecados. Ela confronta. É uma mensagem confrontadora. A pregação fiel do Evangelho vai incomodar este mundo. Por que ela incomoda? Porque ela exige do homem morto em delitos e em pecados algo que é impossível dele fazer. Submissão a Cristo. Obediência aos mandamentos. O homem morto em seus delitos e pecados se incomoda com isso. Se você pregar o Evangelho com fidelidade, saiba que é possível ou provável que haja aumento de oposição. Que mais pessoas se levantem contra as suas ideias, contra aquilo que você defende. E não se esqueça, não é uma oposição direcionada a você, pessoa, mas a mensagem que você carrega. Uma mensagem que ofende este mundo, morto em delitos e pecados. E aí talvez a gente pudesse pensar, mas isso é desanimador. Deveria ser desanimador para Paulo e Barnabé? Talvez. Afinal, mais uma vez eles estão passando por isso.
Mais uma vez, enfrentando forte oposição. Mas, irmãos, isso nunca impediu que o evangelho avançasse. A oposição não impede que o evangelho avance. O cristianismo é a religião que mais sofreu oposição e perseguição ao longo da história. Nenhuma religião sofreu tanto com isso. Portanto, esse padrão aqui, lá do primeiro século, da primeira igreja, a igreja primitiva, se repete até hoje nos nossos dias. Nenhuma religião foi mais perseguida que o cristianismo. E o cristianismo nunca foi derrotado. Continua forte, firme. O evangelho continua atraindo pessoas e convertendo o coração. Jesus disse: o inferno não prevalecerá sobre o evangelho, sobre a minha igreja. Não há como o evangelho ser derrotado. Mesmo que a oposição se levante, o evangelho permanece firme. O testemunho sobre o Messias, que aplacou a ira de Deus ao morrer pelos nossos pecados, permanece vivo e forte. Portanto, espere oposição. Espere por isso. Mas saiba que ela nunca poderá frustrar os planos de Deus. A oposição jamais vai poder fazer isso. Talvez seja essa uma das maiores lições que nós aprendemos na primeira viagem missionária de Paulo. A oposição não é capaz de derrotar o evangelho. E por que saber disso é importante? Irmãos, é importante principalmente para quem está começando na caminhada cristã. Para quem está dando seus primeiros passos como discípulo de Cristo. Os novos convertidos, eles precisam ser encorajados a perseverar, a permanecer. Por quê? Porque seguir a Cristo, ao contrário do que muitos dizem em nossos dias, envolve dificuldade. Não se engane, há um custo no discipulado. E esse custo envolve enfrentar oposição e enfrentar rejeição. Os crentes em Icônio aprenderam rapidamente sobre isso. Eles aprenderam rapidamente. E tem algo que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5, 14 a 18, que se encaixa muito bem aqui. Ele diz assim: também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados. Na caminhada cristã pode haver desânimo. Pode haver desânimo quando você for defender o evangelho entre a sua família e você sofrer rejeição de pessoas que você ama. De você perceber pessoas, amigos, familiares, virando as costas para você. Chamando de fanático, que você está ficando doido. Isso pode trazer desânimo. E a nossa função como igreja, como irmãos, aqueles que são mais maduros na fé, é encorajar esses irmãos a não desanimar. A dizer para eles, é assim mesmo. Se alegre com isso. Fique feliz com esse sofrimento, porque ele é em nome de Cristo. E ele continua: amparem os fracos. E sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua os outros mal por mal. Por quê? Porque numa oposição, talvez eu seja tentado a revidar. E aí Paulo diz: olha, não faça o mesmo com eles. Pelo contrário, procurem o bem uns dos outros e o bem de todos. Mesmo daquele que te despreza. Mesmo daquele que se opõe a você. E aí ele diz algo importante aqui. Ele fala assim: estejam sempre alegres. Estejam sempre alegres. O cristão, ele deve estar sempre alegre. Mesmo quando ele sofre perseguição no trabalho. Mesmo quando ele sofre escárnio na escola, dos seus amigos. Porque isso entristece o coração. Entristece o coração você ter um familiar que te despreza pela sua fé. Que faz toda hora uma piada sobre aquilo que você defende. Isso pode nos entristecer. Mas Paulo diz assim: se alegrem. Estejam sempre alegres. Por quê? Porque vocês foram salvos. Porque se esse sofrimento está acontecendo, é um sofrimento pelo nome de Cristo. E isso deve ser motivo
de alegria. E aí ele continua: orem sem cessar. Orem a Deus. Clame ao Senhor por ajuda nesses momentos. Busque ao Senhor. Então, nesses primeiros 2 versículos de Atos 14, nós temos o padrão se repetindo. O evangelho avança no meio de uma oposição crescente. Mas agora tem algo diferente do capítulo 13. Ocorre no verso 3. Essa pregação ousada do evangelho, ela agora é acompanhada de sinais. A ousadia na pregação é acompanhada de sinais no verso 13. Olha só o que diz. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor. Pregação, muito tempo ali pregando. O qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizesse sinais e prodígios. Então Lucas ele sinaliza aqui, Lucas, o autor de Atos, que o ministério de Paulo e Barnabé em Icônio durou bastante tempo. Quanto tempo é isso? O que seria bastante tempo? Nós não sabemos exatamente quanto, porque ele não diz. Mas tem um padrão aqui em Atos que nos ajuda a mais ou menos ter uma janela de tempo, tá? Lá no capítulo 11, no verso 26, quando Paulo está em Antioquia, da Síria, lá no local onde a igreja vai mandar eles, quando ele estava trabalhando ali como missionário, Paulo ele diz que Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia por aproximadamente 1 ano inteiro. Então nós vemos que 1 ano, Lucas diz exatamente o tempo. Ele fez questão de dizer, ficaram 1 ano inteiro. Aqui em Antioquia da Psídia, do capítulo 13, ele não fala nada sobre isso. O relato nos mostra que isso aconteceu em algumas semanas. Por quê? Porque ele fala ali que eles foram numa semana, pregaram, foram convidados para retornar, então eles retornaram e logo eles foram expulsos dali. Parece que ele não é necessário dizer o tempo, porque o texto aqui mostra que foi pouco tempo. Algumas semanas, talvez alguns poucos meses, 1, 2 meses. Isso aconteceu lá em Antioquia. Agora ele fala que eles ficaram bastante tempo, ou numa outra tradução, tempo considerável. Então nós temos 1 ano, Lucas diz que ele ficou 1 ano, fala isso. Poucas semanas, poucos meses, ele não diz nada. Agora ele diz bastante tempo, ou seja, isso aqui deve ter acontecido entre 6 meses a 1 ano. Foi uma estadia um pouco mais longa. Eles ficaram ali algum tempo. E aí você vê que o relato é bem resumido, 7 versículos para falar de todo esse tempo. Mas é um tempo considerável. Então, tudo aqui que nós vemos nesses 7 versículos aconteceu em um período, uma janela considerável de tempo. Foram ali, vamos dizer, no mínimo 6 meses. Mas provavelmente perto de 1 ano, tudo isso aqui que nós lemos nesses versículos. É curioso essa dinâmica, né? Porque a gente vai lendo uma leitura normal e a gente pensa, nossa, o que foi? Rapidinho, né? Já passei, já... Não, mas foi bastante tempo isso tudo ocorrendo. Agora, outra coisa que ele faz questão de mencionar aqui é que enquanto a oposição estava aumentando na cidade, aí você pense por vários tempos, né, por vários meses isso estava acontecendo, maior também era a ousadia na pregação. Talvez fosse de esperar que esses missionários se retraíssem com a oposição, que eles passassem a ficar mais tímidos conforme a oposição aumentava. Mas não, o efeito aqui é o oposto. Quanto mais gente perseguia, quanto mais gente se opunha, quanto mais gente rejeitava, mais eles pregavam. E a pregação era mais direta, mais ousada. Eles falavam ainda mais. E essa ousadia certamente é porque Paulo e Barnabé eram homens muito cascudos, né? No futebol fala, né? O cara cascudo, ele que é forte, que ele vai pra briga, vai pra batalha, não tem medo. Certamente eles eram homens cascudos. Não, irmãos. Isso aqui está disponível para qualquer crente. Essa ousadia é fruto de Espírito Santo. É fruto do poder de Deus. Mas existe algo, né? Você tem a influência sobrenatural do Espírito, mas tem algo que nós podemos observar mais no nosso contexto humano que motiva a ousadia. O que faz alguém ser tão ousado na pregação? Sabe o que é, irmãos? Isso vem por poder do Espírito, tá?
É aquelas coisas que compete a Deus, mas compete a nós. Temos falado muito sobre isso, soberania de Deus, nossa responsabilidade. Existe aqui o poder do Espírito, mas muitas vezes nós não discernimos, nós não sentimos, nós não temos como perceber a forma como o Espírito age em nós. Mas uma das formas é dando convicção da verdade. E aqui, irmãos, é isso que motiva alguém a ser um pregador corajoso. Convicção da verdade. Se você tem no Evangelho convicção de que ele é verdadeiro, você fala. Você fala. Se você tem no seu coração que as boas novas de Cristo é a mensagem que salva o homem em pecados, você não vai reter essa mensagem. Você vai falar. É isso. Paulo e Barnabé sabiam que conforme a oposição aumentava, o tempo deles ali diminuía. Eu preciso usar esse tempo. Eu não sei quanto tempo mais eles vão me deixar falar. Eu não sei quanto vai demorar para acontecer o que aconteceu. Então eu tenho que dizer com mais coragem. Eu não vou mais perder oportunidades. Eu vou falar com ousadia. Eu vou abrir a minha boca e vou falar porque talvez seja a última oportunidade desse povo ouvir. E eles precisam ouvir. Porque talvez se nós, Paulo e Barnabé, fomos embora daqui, eles nunca mais vão ouvir. Irmãos, se você tiver esse pensamento como eles, você não deixará uma reunião de família passar sem falar o Evangelho. Você não vai deixar um amigo que você vê de vez em quando passar pela sua vida sem compartilhar de Cristo. Ou sem falar algo que possa levá-lo a Cristo. Você vai aproveitar todas as oportunidades pensando que pode ser a última. Agora, o que faz nós sairmos da zona de conforto, dos nossos medos? O que faz nós deixarmos de temer a rejeição dos homens, senão a ousadia que brota de uma firme convicção da verdade? Eu creio que essa é a mensagem que salva. Eu creio que eu sou cristão e como cristão sou chamado a testemunhar sobre o seu nome. Então, eu não vou perder mais nenhuma oportunidade. Senhor, me ajuda, eu não sei como vai ser. Mas me ajuda a que nenhuma pessoa passe pela minha vida sem saber sobre Cristo. Dito isso, irmãos, algo diferente ocorre nesse versículo. Algo diferente do que nós vimos em Atos 13. Lucas conta que a palavra do evangelho pregada era confirmada por meio de sinais e prodígios. Ah, Senhor, me deixa fazer milagre perto dos meus amigos, porque aí eles vão crer. Talvez a gente pudesse pensar assim. Senhor, me concede esse dom que nem Paulo e Barnabé, para mim lá numa reunião de família, pegar o meu tio que sofre de catarata, acabar com aquilo na hora. Né? Eu usando óculos vou fazer isso com alguém que está... Né? Tipo, um monte de pregador que fala em milagre, prega de óculos, né? Eu fico pensando, mas não tem que curar primeiro o problema de miopia dele para poder curar? Mas enfim, vamos deixar isso para lá. Irmãos, observe bem esse texto, com cuidado. Meu povo padece porque falta conhecimento. Jesus já disse isso lá naquele tempo, né? Observe os detalhes aí do texto. Como eram feitos esses milagres? O texto diz que eles eram feitos por concessão de Deus e pelas mãos de Paulo e Barnabé. Olha esse detalhezinho, nós vamos trabalhar isso aqui. Os dons, ali os milagres, os sinais e prodígios eram feitos por concessão de Deus, pelas mãos deles. Deles quem? Paulo e Barnabé. Então, algumas considerações sobre isso. Primeira coisa, percebam que os sinais e milagres, eles não são normativos em Atos. Nós vimos em Antioquia da Psídia que nenhum milagre foi feito. Eles não eram a norma. Toda vez que Paulo e Barnabé iam numa cidade, eles faziam milagres. Não. Tinham momentos onde eles não faziam milagre nenhum.
como nós acompanhamos na semana anterior, nos textos da semana passada. Mesmo no período apostólico isso não acontecia. Nós vamos ver que os relatos de milagres vão diminuindo daqui para frente no registro de Atos. Nós vemos as epístolas paulinas, principalmente, pouquíssimos milagres sendo registrados. Em vários momentos na viagem missionária não vai ter registro de milagres acontecendo. O foco nítido do trabalho desses missionários era o quê? Pregação. Esse é o foco. Pregação do evangelho. Nunca foram os milagres. Os milagres nunca foram o foco, mas o anúncio fiel do evangelho. Além disso, perceba que Lucas deixa claro no versículo qual era o propósito dos sinais e milagres. Qual é o propósito que está no texto? Confirmar a palavra. Esse era o propósito. Confirmar a palavra. Ou seja, os milagres eles tinham o propósito de autenticar o ministério dos apóstolos. O milagre era como um selo de Deus na palavra daqueles homens. Era Deus autenticando a pregação deles. Era como se Deus dissesse: escutem esses homens. Eu estou com eles, está aqui a prova disso. Os sinais eram o selo que autenticava a palavra. Outra coisa que Lucas faz também questão de destacar. Ele diz que os sinais e prodígios eram realizados por mãos deles. E se você olhar no verso 4, Lucas chama Paulo e Barnabé de apóstolos. O uso do termo está diretamente relacionado ao fazer milagres. Os milagres eram as credenciais dos apóstolos. Paulo ele fala isso lá em 2 Coríntios 12:12. Ele diz assim: pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês. Que credenciais são essas? O crachá? Né? É que nem aqui na igreja, você vai trabalhar ali no Integração e Boas-Vindas, você ganha um crachá. E aí você ganha um de apóstolo. Era isso? Não, ele diz: as minhas credenciais são os sinais, prodígios e maravilhas. Essa era a credencial do apóstolo. E no meu entender, irmãos, esse é um dos textos que mostram que a capacidade de realizar sinais e milagres estava restrito aos apóstolos ou para pessoas que estavam debaixo da supervisão deles. Para esses primeiros missionários, os pioneiros, aqueles que chegaram trazendo a mensagem de que o Messias morreu na cruz e ressuscitou. As pessoas que testemunharam a ressurreição. E aí eles chegavam com essa mensagem completamente diferente do esperado, que Paulo diz era escândalo para o judeu, loucura para o gentil. E aí o que eles faziam para confirmar que eles estavam certos? Como nós vamos crer nesses loucos aí que estão dizendo que um homem voltou dos mortos? Levanta e anda. Tua visão está restaurada. E aí aquelas pessoas vendo pessoas que eles conheciam, paralíticos de nascença, cegos, mudos, voltando a enxergar, a falar, a andar. Esses homens só podem vir de Deus. Essa mensagem é certamente verdadeira. Assim funcionava naquele momento. Era para isso que o milagre servia. Irmãos, eu concordo com diversos estudiosos e teólogos que colocam que essa capacidade de fazer sinais e milagres era algo restrito ao período de fundação da igreja, o período apostólico. Ah, mas então aqui realmente, vocês são sorveterianos, não há milagres mais, vocês não creem mais em nada. Irmãos, isso não quer dizer que Deus não faça milagres hoje. É isso que talvez muitos não entendem. Nós não estamos dizendo que Deus não faça milagres. Deus faz o que Ele quer. O que não existem mais são pessoas com esse dom, com essa capacidade de fazer o que os apóstolos faziam. Ou alguém aí conhece um paralítico que voltou a andar por meio de alguém, um pregador que foi lá e botou a mão nele e ele saiu andando. Conhece, irmãos? Ah, mas eu conheço um vizinho meu que foi curado de um câncer na bexiga.
Ah, você tem e foi lá, o cara orou, ele ficou curado imediatamente. Você tem todas as provas disso? Irmãos, muitas histórias são contadas por aí, mas poucas são comprovadas. E o dom, irmãos, não é de alguém que faz isso uma vez e não faz para outro. Então vem um doente num dia é curado, o doente do outro dia já não é. E aí eles dizem: não, o problema é a sua fé, você não tem fé. O apóstolo fazia a hora que fosse, por concessão de Deus. Era um dom que eles tinham para autenticar a pregação. Quando era necessário, os milagres eram feitos. Não sejam enganados, irmãos. O milagre nunca foi o foco desses homens. Eles nunca serviram como entretenimento às pessoas. Eles nunca serviram para fazer as pessoas ficarem dependentes deles mesmos. O propósito era muito claro: autenticar a pregação. Autenticar a pregação. Infelizmente, nos nossos dias, se falsificam milagres. Para quê? Para prender pessoas em um lugar onde a palavra sequer é pregada. É isso que nós vemos, irmãos. Exatamente isso. Milagres sendo falsificados para prender pessoas em lugares onde não há pregação da palavra de Deus. Não há ensino. Você não vai... Irmãos, eu desafio. Irmãos da mídia, não façam esse corte, por favor, que eu não quero ser apedrejado. Mas eu faço um desafio. Vá numa igreja aí, Milagres do Senhor, e onde lá tem o milagreiro todo domingo. E veja se a pregação é pregada como aqui. Como uma igreja reformada, que expõe o texto, que mostra o texto, que lê o texto, que explica o texto. Eu duvido que haja pregação. Você vai ter muito entretenimento. 2, 3 horas de música. Vai ter lá o momento dos milagres. Vai ter gente caindo no chão. Vai ter cambalhotinha. Vai ter o peão da casa própria. Vai ter várias coisas. Mas não vai haver pregação da palavra. Não vai. Então, 2 lições que nós tiramos disso. A primeira. Você quer ter a ousadia de Paulo e Barnabé? Você quer ser ousado na pregação, mesmo diante de oposição? Você quer ser firme nisso? Você quer ser um pregador ousado e fiel? Então aprenda essa lição do texto. A nossa ousadia no evangelismo aumenta conforme cresce a nossa convicção da verdade. A nossa dependência no Espírito Santo. Quanto mais você conhecer o Senhor por meio das Escrituras, mais certeza você terá da sua salvação, mais você será consumido pela urgência que o Evangelho tem de ser pregado, e mais você estará sob influência do Espírito Santo. Irmãos, nenhum de nós vai poder dizer: eu já sei o suficiente. Irmãos, quanto eu mais estudo, mais eu percebo que eu não sei nada. Isso é a beleza das Escrituras, uma fonte inesgotável. Você lê e percebe que você não sabe ainda nada. Mas quanto mais nós trabalhamos em conhecer, mais nós vamos nos firmando na verdade. Mais nós vamos ficando convictos da verdade. Mais nós vamos estar debaixo da influência do Espírito que age por meio da palavra. E mais então seremos ousados, como Paulo e Barnabé. Eles não eram homens de outra categoria, irmãos. Eles eram cristãos como nós. O mesmo Espírito que capacitou Paulo e Barnabé capacita os crentes hoje. Não se esconda sobre a sombra dos apóstolos. Não, eles foram homens usados por Deus em um determinado momento, mas o mesmo Espírito que deu ousadia e coragem para Paulo e Barnabé é o que habita em você, se você crê. Segunda lição. Irmãos, jamais errem nisso. Jamais errem nesse ponto.
Você precisa valorizar a palavra acima de qualquer experiência pessoal. Acima de qualquer experiência. O que salva não são sinais e milagres. Pouco importa, irmãos, se alguém receber uma cura milagrosa de um problema de saúde e o evangelho não for pregado para essa pessoa. Pouco importa. A pessoa foi curada de uma doença fatal, mas não falaram a verdade de Cristo para ela. Em algum momento ela vai morrer. E se ela morrer sem Cristo, é perdição eterna. Irmãos, se o Senhor fizer milagres entre nós, louvado seja o Senhor. Nós oramos nas quartas-feiras, culto de oração, e seguido nós oramos para o Senhor curar as pessoas. Para o Senhor dar uma nova vida para pessoas que estão em estados terminais. Para que o Senhor traga de volta a saúde. E se Deus fizer isso, nós vamos louvar a Deus. Vamos nos alegrar. Vamos celebrar, vamos fazer um culto de ação de graças. Mas se nenhum milagre for observado, se nenhum milagre for testemunhado, mas a palavra de Deus for abundante entre nós, então nós temos tudo aquilo que precisamos. O que mais nós precisaríamos? O que mais pode nos abalar se nós temos o Evangelho habitando ricamente entre nós? O que poderá nos separar do amor de Deus? Nada. E agora, irmãos, caminhando para a parte final, nós veremos que nem mesmo sinais e prodígios podem produzir fé. Nem mesmo isso. E aí, antes de ler o texto de Atos, eu quero ler um outro texto das Escrituras que fala também sobre isso. E aí, preste atenção no que diz esse texto, Hebreus 2, versos 3 e 4. Ele diz assim: como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta salvação, mensagem do Evangelho, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, Deus mesmo em Cristo anunciou isso, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Quem ouviu? Os apóstolos. Também Deus testemunhou juntamente com eles. Ou seja, os apóstolos pregaram e Deus estava com eles testemunhando. De que forma? Por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Irmãos, essa foi uma exortação escrita para o povo hebreu, para os judeus, para que eles não negligenciassem a salvação que foi anunciada pelos apóstolos e que foi confirmada e autenticada por Deus ao conceder que estes homens fizessem milagres. E esse é um alerta que continua para nós. Como nós escaparemos se não levarmos a sério o que está escrito aqui? O registro do testemunho dos apóstolos. Um registro que foi confirmado por milagres, que foram feitos pelas mãos desses que entregaram as suas vidas para que essa mensagem chegasse até nós. As evidências da veracidade deste livro são abundantes. São abundantes. Pegue um bom livro de bibliologia e você vai ler diversas evidências internas e externas que comprovam a veracidade da Bíblia. Então o texto de Hebreus é para nós. Como escaparemos se não levarmos a sério isso? O que é levar a sério isso? É ler? É estudar? É verificar se esse livro é confiável. Você já fez isso? Nós devemos fazer isso. Nós não podemos negligenciar o que esses homens deixaram a nós. Algo confirmado por muitos sinais e milagres. E por isso, irmãos, a Bíblia também diz, e é algo que nós veremos agora, dos versos 4 a 7, que a incredulidade permanece, mesmo diante das evidências.
a incredulidade permanece e a missão continua. Versos 4 a 7, ele diz, e aí, né, são os versículos, uma quantidade um pouco maior de versículos, você vai ver que é bem resumido, né? São versículos curtos, ele diz ali. Mas o povo da cidade se dividiu, mesmo diante de milagres. Se dividiram. Uns eram pelos judeus que se opunham e outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre gentios e judeus com o apoio das autoridades para os maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o evangelho. Aí você pode olhar mais uma vez essa cidade, né? Listra e Derbe, né? São as próximas cidades ali, cidades da Galácia, mas que também faziam parte da Licaônia. Depois nós vamos entender o que significa isso. Agora, quem nunca ouviu alguém dizer o seguinte: se eu presenciasse um milagre com os meus olhos, eu creria. Talvez você mesmo tenha pensado. Ai, como eu gostaria de presenciar algo sobrenatural para tirar qualquer dúvida do meu coração. Nossa, eu queria presenciar algo milagroso, né? Ver algo realmente assim, sobrenatural. Um anjo vindo. Eu não, acho que se viesse um anjo, eu caía duro. Mas a história bíblica nos mostra que em diversos momentos da história, diversos não, porque eles são exceção, mas lembra o tempo de Moisés? Muito milagre ou pouco milagre acontecia? Puxa! Leia lá o Êxodo, Números. Só aquela imagem do acampamento, da nuvem, que parava e eles acampavam. Aí de noite era uma coluna de fogo, de dia era uma nuvem. E a nuvem levantava da tenda, do tabernáculo e seguia. E aí eles sabiam que Deus estava levando eles para outro lugar. E eles recolhiam tudo e seguiam a nuvem parava. E aí Deus falando no Sinai, voz de trovão, tudo visível, tudo lá, o povo enxergando tudo aquilo. Aí você tem o período de Elias, profeta Elias, lembra? Lembra de Elias contra os profetas de Baal? O fogo caiu do céu. Aí você tem o período do ministério de Jesus. Jesus fez pouco milagre ou muito milagre? Tem bastante relato de milagre ali, né? E o que fizeram com Jesus? Crucificaram. Aí você tem o período apostólico, que também temos aqui, estamos acompanhando. Ao mesmo tempo que esses períodos apresentam milagres abundantes, o que nós vemos também em abundância são incrédulos. Muitos incrédulos. Então, assim, se eu visse um milagre, eu creria. Doce engano. Doce engano. O milagre não tem poder de gerar fé em ninguém. O que Lucas aqui nos mostra é que mesmo diante de sinais e prodígios feitos, a cidade se dividiu entre aqueles que creram e aqueles que rejeitaram. Lucas acrescenta que essa rejeição que parte de um grupo alcança o ápice da hostilidade. Qual que é o ápice da oposição? Quando você cogita o uso da violência. Acabou o argumento. Não tem mais debate. Não tem mais discussão. Vamos para a baixaria. E aqui eles estavam planejando apedrejar, matar os dois. Esse plano ele é compartilhado por várias pessoas. E aí chega aos ouvidos de Paulo e Barnabé, que decidem seguir em frente. E aí eles fogem para Listra e Derbe, as regiões vizinhas, onde ali eles vão se esconder. Vão ficar calados. Não. Eles continuam falando do evangelho, pregando. Irmãos, fugir aqui não é covardia. É sabedoria. Existe um certo romantismo cristão em relação aos mártires. Mas ninguém busca o martírio. Ninguém busca isso. Os missionários, eles sabem que eles precisam continuar a missão. E para continuar, eles precisam estar vivos.
né? É o contrário do que a gente diz dos apóstolos, né? Que apóstolo hoje em dia, apóstolo bom é apóstolo morto. Mas os missionários não. O missionário bom é missionário vivo, que está aí falando. E eles sabiam disso. E aí eles saem para outras cidades, Listra e Derbe. Lembram as 4 cidades da Galácia? Por mais que não seja uma aula de geografia, é bom que você saiba. Quando você leu a carta aos Gálatas, as 4 cidades é Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. São as 4 cidades da Galácia. E essas cidadezinhas ali, as duas, Listra e Derbe, elas fazem parte também de uma outra, que era uma região menorzinha, interiorana, chamada Licaônia. Irmãos, essa região, ela tinha uma jurisdição diferente de Antioquia. Ou seja, aquelas autoridades de Antioquia não tinham poder nessas duas cidades. Então, ao ir para lá, eles estão, Icônio também, né? Ao ir para Listra e Derbe, eles estariam livres dessa perseguição institucional da cidade anterior, porque eles não tinham ali qualquer poder. E era também uma região com um estilo de vida muito mais rural. Listra e Derbe eram regiões com muita criação de animais, né? Ovelhas, cabras, jumentos selvagens, eram os animais principais ali. E tinham também um idioma próprio. Era o dialeto licaônico, que vai ser mencionado nesse capítulo no verso 11. Então Lucas ele está sinalizando aqui que vai haver agora uma mudança de ambiente cultural daquilo que nós vimos em Antioquia e Icônio. Agora os apóstolos, né, o apóstolo Paulo e o missionário Barnabé vão para uma região mais rural, que não vai ter tanta influência da cultura grega. Então o que Lucas quer mostrar para nós? Que o evangelho agora rompe mais uma barreira. Ele segue em frente, saindo de uma influência grega e indo para uma região mais rural, mais interiorana. Então ele rompe mais uma barreira diante daquele que é o alvo, chegar a todas as nações da terra. E aí a gente encerra com as lições aqui. Estou avançado no tempo, já devia ter terminado. Primeira lição. Ao ver uma cidade dividida entre fé e rejeição, nós aprendemos aqui, irmãos, que a mensagem que salva também separa. Também separa. Irmãos, quanto antes você entender isso, melhor. Você vai evitar muito sofrimento se você aprender isso. A palavra de Deus produz divisão. Produz separação entre uns e outros. Jesus falou sobre isso. Lembram lá de Mateus 10, versos 34 a 36? Ele diz assim: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da própria casa. Irmãos, o evangelho causará divisões. Talvez em pessoas mais próximas que a gente imagine. Faz parte. Entenda que faz parte. A mensagem que salva também separa. E aí nos leva a uma segunda lição. Nós devemos ter expectativas realistas na nossa missão evangelística. Nem todos vão crer, irmãos. Nem todos crerão. Se a nossa expectativa não estiver alinhada à verdade bíblica, nós podemos ser tentados a acomodar a mensagem. Na expectativa de que todo mundo creia, você começa, não vou ser tão direto com essa pessoa. Deixa eu mudar aqui alguns pontos para ver se ela aceita. Talvez eu vou levar na igreja, mas naquela igreja eles pregam muito sobre o pecado. Eu vou levar numa outra, que é mais legal. Que as mensagens lá, motivacionais. Tem um coach que prega naquela igreja que o meu amigo vai gostar, tenho certeza, porque ele adora isso. Irmãos, nós podemos ser tentados se nós não tivermos expectativas bíblicas. Nem todos vão crer na verdade. E aí vem uma terceira lição. Sem a obra regeneradora do Espírito, nem o maior milagre pode mudar o coração. Pode quebrar a incredulidade. Só crerão
os que foram destinados para a vida eterna. Lembram? Atos 13:48. A dureza do coração não pode ser quebrada por entretenimento, por algum espetáculo, por emocionalismo. Ah, não, mas a pessoa ouviu o louvor lá e o louvor, ela chorou. Mas a vida continua igual. Ela chora no louvor. E ao longo da semana não tem mudança nenhuma. Isso é o emocionalismo. Isso não quebrou a incredulidade do coração. Só tem uma coisa que pode fazer isso. É o poder da graça soberana de Deus. Por isso, e aqui mais uma lição, nós devemos entender a nossa responsabilidade no processo. Nós temos que pregar. Deus é quem vai salvar. Nós pregamos, Deus salva. Nós temos que ter o compromisso com aquilo que nos cabe. Pregar com fidelidade. Ter isso um compromisso inabalável. Mas estar sempre submissos à vontade soberana de Deus. Se Ele quiser salvar, Ele salvará. Deus salva quem Ele quer. E aí, por fim, talvez nem seja uma lição, mas um pedido de oração. Nós temos que ter sabedoria para discernir o momento de seguir em frente com a missão. Já falei bastante sobre isso semana passada. Nós temos que discernir o momento de ir em frente. Seja evangelizando alguém, seja os missionários em um determinado local, seja com algum projeto evangelístico da igreja, nós temos que saber o momento de seguir em frente. Eu teria uma conclusão ainda a fazer, irmãos, mas já estou bem adiantado aqui no tempo. Então, vamos orar. Querido Deus, louvamos ao Senhor por esse tempo e por mais uma vez podemos aqui analisar a Tua palavra, que tudo nos ensina. Que não sejamos, Senhor, pessoas que estão atrás de entretenimento, que estejam atrás de algum atalho, pensando que isso é tudo que há. Buscando apenas um milagre físico, buscando um alívio momentâneo para as nossas frustrações, para as nossas dores, para as nossas tristezas, mas que possamos encontrar nesse processo o Evangelho, Deus, aquilo que realmente todos nós precisamos. Crer no Senhor Jesus e ser salvos por Ele. Nos ajuda, Pai, a valorizarmos sempre a Tua palavra mais do que qualquer outro tipo de experiência. Não importa o tipo de experiência que nós possamos ter tido em nossa vida, nada deve ocupar o lugar da Tua palavra em nós. Que possamos nos dedicar, Senhor, a ela, crescer no conhecimento dela, para que então também possamos crescer na ousadia da pregação que nos cabe, sabendo que este mundo está desesperado atrás de uma esperança. E nós somos portadores da única esperança para este mundo, um mundo corrompido com as manchas do pecado, que é as boas novas de Cristo. Sabermos que o Salvador já veio a este mundo, que Ele aplacou a ira de Deus com a sua morte em nosso lugar, que Ele venceu a morte e ressuscitou e um dia voltará. Que o nosso coração encontre nisso, Deus, verdadeira alegria, para que possamos permanecer firmes até o fim. É o nosso desejo de oração, em nome de Cristo. Amém.